Boa tarde a todas. Eu vou pedir quem for entrando, por favor, fechar a porta. Obrigada. Vamos dar, então, início à nossa próxima palestra. Agora vai ser Gerenciamento de Projetos PMI e Metodologia Ágil. Eu vou apresentar nossos palestrantes do dia de hoje. Vamos receber a Carol Franzo e a Morgana Fischer. A Carolina Franzo é engenheira mecânica formada pela Unesp Bauru e possui MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Atualmente, trabalha com projetos globais de tratamento de águas e efluentes na John Deere. Além de sua carreira profissional, Carolina é embaixadora global da SUI e presidente da filial de Campinas, onde atua ativamente para promover a inclusão e o avanço das mulheres na engenharia. É casada, mãe de 2 filhos, Nicolás, de 8 anos, e Felipe, de 6 anos. Vamos dar um aplauso para ela, né? Obrigada. A Morgana Fischer é engenheira de produção elétrica, com MBA em liderança e inovação, possui mais de 15 anos de experiência em aprimoramento de processos, produtos e serviços. Anteriormente, desempenhou papéis em uma multinacional de eletrodomésticos, liderando projetos de manufatura e melhoria da qualidade. Atualmente, integra uma empresa global de equipamentos eletrônicos, tá certo? Concentrando-se na otimização de processos administrativos. Com mais de uma década como Master Black Belt em Lean Six Sigma, capacitou e certificou mais de 500 profissionais em diversos níveis do Six Sigma, responsável pela implementação e expansão do programa em áreas administrativas, o qual coordena até os dias atuais. Também desenvolveu e implementou metodologias para a implantação e expansão de centros de serviços compartilhados, CSC, utilizando métodos ágeis. No momento, lidera equipes dedicadas à melhoria contínua, automação de processos administrativos. Sejam bem-vindas, o palco é de vocês. Lembrando que temos sessão de perguntas e respostas, então, atrás das cadeiras de cada um está o QR Code para enviar no formulário, mas também podemos fazer algumas perguntas ao vivo. Tá bom? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Nossa, que sala cheia, que lindo. Gente, tem mais espaço aqui, quem não se importa de ficar sentado no chão, pode vir, tá? Bom, é um baita desafio vir aqui falar para vocês de gerenciamento de projetos em 25 minutos. E a ideia é que vocês não vão sair, infelizmente, formadas em gerenciamento de projetos. A ideia é passar pontos principais que vão fazer a diferença quando você for fazer um gerenciamento de projetos. Tá? As perguntas a gente vai fazer no final, tá, gente? Então, a apresentação aqui, gente, primeiro minha audiodescrição. Eu tenho cabelo curto, grisalhos, sou branca e alta. O que mais? Só, né? A minha roupa é um pouco vermelha, né? Ou totalmente vermelha, e uma camisa preta. Bom, a Melissa já falou um pouco sobre mim. Então, eu sou engenheira mecânica, me formei em 2003. Logo na sequência, eu fiz gestão de projetos, não muito na sequência, né? Mas quando eu vi que realmente gerenciamento de projetos me brilhava os olhos, eu fui atrás para conhecer o que era, e quando eu tive certeza, eu falei assim, ok, agora eu vou fazer o gerenciamento de projetos. Fiz também a parte de coaching e de psicologia positiva no Instituto Brasileiro de Coaching, e falo aí inglês, espanhol e tentando aprender o alemão. Só falta tempo. Bom, atualmente eu estou na empresa que é a John Deere, que faz tratores. Antes da John Deere, eu trabalhei na Rodia, na Skincariol e na Invista. Antes de entrar na John Deere, eu trabalhava muito na área de manutenção e utilidades, e depois eu comecei minha carreira na John Deere, já vai fazer 13 anos. Então, e lá eu comecei a parte de gerenciamento de projetos. Nessa parte de expansão de fábricas, então aqui a gente tem uma listinha de algumas fábricas que eu fiz parte. Então, eu comecei a carreira na John Deere construindo as fábricas novas da linha amarela
da John Deere. São 2 fábricas que a gente fez lá. Depois fomos para warehouses também. Warehouse é centro de distribuição. E, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, porque no meu dia a dia eu uso muito inglês. Tá? Então, e no gerenciamento de projetos é muito comum a gente ver termos em inglês. Se alguém tiver alguma dúvida, não souber alguma palavra, pergunta, tá? Porque eu posso traduzir. Então, warehouse é o centro de distribuição, é a parte de almoxarifado de peças e tudo mais. Fiz parte da expansão do centro de distribuição de Campinas. Temos também fábricas na Argentina. Fiz parte da linha de expansão de motores na Argentina. Expansões em Catalão, em Goiás. E tem centro de treinamento, tem várias fábricas e sempre na área de facilities, né? E depois disso eu me interessei muito pela área de tratamento de efluentes. Quando eu comecei minha carreira ali na parte de manutenção e eu via na indústria química. E quando eu comecei a fazer a parte de projetos, eu falei assim, gente, mas cadê a automação? Eu senti um pouco falta disso na parte da construção civil. Então, aí eu comecei a estudar a parte de tratamento de efluentes e consegui essa posição que eu estou atualmente. Então, hoje, eu dou suporte para todas as fábricas, as fábricas que necessitam de projetos em tratamento de águas e efluentes, eu vou para dar um suporte, como se fosse uma consultoria interna da John Deere. Tá? E ainda faço gerenciamento de alguns projetos dentro de projetos novos e tudo mais. Aqui são alguns exemplos desses que eu falei. Tá? Centro de distribuição, fábricas novas, Catalão. Aí, aqui, agora, já o contexto, depois que eu mudei para essa área de tratamento de efluentes. Então, são as plantas de tratamento de águas, tanto industrial como sanitário. E agora a Morgana vai se apresentar. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Morgana, então a Melissa já apresentou bastante informações a respeito de mim, mas vou seguir com um pouquinho mais de apresentações aqui. Então, primeiro, minha audiodescrição. Então, eu sou branca, cabelos longos, castanhos claros, liso, olhos verdes. Estou usando uma saia preta, uma camisa bordô. Enfim, eu hoje trabalho com uma equipe de melhoria de processos e de automação de processos administrativos. A minha carreira foi pautada em cima de uma metodologia Six Sigma, não sei se é de conhecimento de todos, mas é uma metodologia para resolução de problemas, uso de dados, ferramentas estatísticas para a gente identificar a causa de problemas e muito raciocínio crítico. E isso tem total relação com o gerenciamento de projetos, né? Então, eu fiz toda a minha carreira de aprendizado na Whirlpool, né? Então, eu fiz treinamentos de Black Belt técnico, Black Belt administrativo, fiz a minha carreira de Master Black Belt dentro da Whirlpool também, trabalhei com vários projetos de liderança, de novos produtos, melhorias de processo para manufatura. E, depois de um tempo, eu recebi um desafio, um convite, para trabalhar com melhorias de processo numa área totalmente nova, que era uma área corporativa na WEG, áreas financeiras, controladoria, TI. Então, minha formação é toda em engenharia, né, engenharia elétrica, e fui convidada para trabalhar numa área onde eu não tinha conhecimento. Primeiro, a gente fica com aquele receio, né, vamos aceitar o desafio ou não, mas encarei. Né? Então, são nesses momentos que a gente consegue então, ser protagonistas da nossa carreira, né, quando acontecem as oportunidades e a gente vai lá, agarra, né, e segue o desafio. Então, desde que eu comecei na WEG, né, sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, eu estou à frente desse programa de melhoria contínua, já são 8 anos lá, e trabalho com vários projetos para melhorar processos dessas áreas corporativas. E um dos projetos foi muito desafiador. A gente precisava implantar um centro de serviços compartilhados. Então, um pouquinho mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre esse case com vocês, que foi onde a gente aplicou metodologia ágil. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar passar para vocês alguns conceitos de gerenciamento de projetos. Ele pediu para a gente ficar aqui, tá? Desse lado. Não sei como eu vou ficar escondida aqui.
Por que a gente fala em gerenciamento de projetos, né? Uma das coisas que a gente vê muito é o que o meu cliente pensa, que ele te pediu. Aí, eu, como engenheiro, o que eu entendi? Eu entendi um balanço. E aí, a gente descobre que o que realmente o cliente precisava, a gente acaba descobrindo no final do projeto, que era um balanço com pneu. Então, uma das áreas de grande impacto no projeto é comunicação. Até na nossa vida, com os nossos filhos, às vezes com nossos colegas, a gente tem um problema sério de comunicação. Então, essa é uma das áreas que, quando eu for apresentar, eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu faço um gerenciamento de projetos, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que definir um escopo muito claro. Tá? E a gente tem que definir um cronograma. E budget, o que é budget, gente? É dinheiro. Eu tenho que saber exatamente quanto que eu preciso para fazer aquele projeto do início ao fim, naquela data que eu pedi, naquela qualidade esperada. E eu preciso saber quem são meus stakeholders. Stakeholders, alguém já escutou nesse conceito de stakeholder? Tá. Stakeholder, para quem não sabe, são todas as áreas envolvidas, todas as pessoas que têm que ser envolvidas. Às vezes eu não sabia, mas, por exemplo, o advogado da empresa tem que saber do projeto que eu estou fazendo. Por que ele tem que saber? Porque ele vai fazer o contrato com os meus fornecedores. Então, a gente tem que saber muito bem quem são os stakeholders. O meu sponsor, quem que é o sponsor? É quem vai patrocinar o projeto, quem vai me dar o dinheiro, quem que vai assinar ali e falar assim, não, ok, a Carol, a Morgana, pode ir lá e vai fazer esse gerenciamento desse projeto. Plano de comunicação, depois eu vou falar um pouquinho mais. Eu não vou entrar em detalhes desses documentos. E até eu estou pensando, se vocês tiverem interesse, a gente faz um treinamento específico de gerenciamento de projetos, aí, com umas 2 horas, para a gente entrar dentro desses documentos e mostrar tudo o que tem que ter em cada documento desse. E não é só documento por documento. Tá? Eu tenho colegas de equipe que são dos Estados Unidos e eles criticam muito a documentação. Mas a documentação ela é muito boa no sentido de você, como gerente, se organizar e, se tiver algum problema lá na frente, você volta no documento e vai falar assim, não, espera aí, isso aqui lá no nosso charter, quando a gente definiu o escopo, estava fora do escopo. Tá? Quais são os maiores riscos e qual que é a minha reação em cada risco? E ter um gerenciamento de mudança muito claro. Tá? Esses são alguns pontos muito importantes que a gente não pode esquecer no gerenciamento de projetos. Quando a gente fala em PMI, o PMI é uma metodologia, que é Project Management Institute, que ele vai falar, e o PMBOK é o guia de gerenciamento de projetos. Então, essas áreas que eu estava falando para você, de charter, ele está aqui dentro de Scope Management, que é gerenciamento de escopo. Integração, eu tenho todas essas áreas aqui, então eu tenho que integrar essas áreas. Uma área tem que falar com a outra. Se eu alterei alguma coisa no escopo, ele pode mudar meu cronograma e ele pode mudar meu custo. Qualidade, eu tenho que gerenciar minha qualidade. Então, quando eu vou fazer o startup de uma planta, eu tenho que ir lá e ter um plano de comissionamento para garantir que eu vou entregar na qualidade que o meu cliente quer. E isso tem que ser definido desde o início do projeto. Recurso. Muito importante essa área, gente. A gente precisa saber, por exemplo, nos projetos... E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Quando a gente teve a ideia de dar a palestra de gerenciamento de projetos, por quê? Eu vou falar muito da minha experiência como construção de fábricas, como tratamento de efluentes, mas isso aplica para muitas áreas. Todas as áreas, até da vida pessoal, quando você pensa, eu tenho um projeto assim, como é que eu faço esse projeto da minha ideia, da minha cabeça, ir para o papel, e do papel ir para uma coisa física que eu vou conseguir pegar? Então, isso é muito importante. Tá? Gerenciamento de comunicação, gente. Como que eu vou me comunicar? Quem são os meus stakeholders? Qual a periodicidade de comunicação que eu vou fazer? Gerenciamento de risco. Então, eu vou analisar, vai chover? Não vai chover? Como que eu tenho controle disso? Não tenho controle. Da chuva eu não tenho controle. Mas o que eu posso fazer? Qual que é o meu plano de reação? Se chover num ponto que fica crítico o meu cronograma, eu vou ter meu plano de reação, eu vou trabalhar no segundo turno. E eu vou colocar isso no contrato. Então, isso tudo tem que ser pensado desde o início.
Bom, esse aqui é a tríade do gerenciamento de projetos, que quando vocês olharem aqui, eu tenho custo, eu tenho tempo, eu tenho escopo. Se eu altero o escopo, eu posso aumentar o custo, eu posso abaixar o custo. E pode impactar no tempo. E a qualidade também. Se eu quero alterar o escopo, manter o tempo, manter o custo, se eu tivesse agora ali no centro de engenharia que a gente está fazendo com a Maitê, eu ia falar, né, Maitê? O pessoal vai inserindo coisa ao longo do projeto, vai inserindo e fala assim, viu, você mantém o escopo. Mantém o escopo. Até o custo a gente conseguiu negociar. Agora, mantém o tempo, aumenta o escopo e se vira. Entendeu? E assim, a gente tem que deixar tudo muito claro para os clientes até quando a gente consegue chegar. Né? Então, isso é muito importante, essa tríade, e ter isso em mente. Sempre que eu alterar reduzir meu budget. Ok, reduzir o budget, eu vou ter que reduzir o escopo. Né? Aqui são as fases do projeto. Tá? Quando a gente fala em projeto, a gente vai ter uma fase de iniciação, uma fase de planejamento, uma fase de execução e uma fase de fechamento. Quando a gente fala de iniciação do projeto, aqui está o charter, que eu falei para vocês. O que é o charter? Eu vou definir o porquê que eu preciso desse projeto, quais são as oportunidades, e aí eu vou colocar o que é o escopo, o que está dentro e o que está fora. Aí, no charter, eu já coloco quanto que vai custar isso, qual que é o preço. Às vezes, a gente não consegue definir logo no início. Então, a gente começa a fazer um pré-projeto para saber quanto que vai custar e ter uma estimativa de custo. Tá? E aí, a gente tem as assinaturas. Por que esse documento é importante? É aquele caso que eu falei para vocês. Eu tive um caso que estava passando em 8% o valor aprovado, mas foi negociado 10% de passar. E o pessoal falou assim, não, mas isso não foi. Depois de 5 anos, o pessoal falou assim, não, mas por que vocês passaram do budget? Aí estava lá no charter escrito, porque foi aprovado pela liderança da época. Então, assim, as pessoas esquecem do que foi falado. Inclusive, eu esqueço muito do que eu falei. Então, quando a gente tem tudo por escrito, o que está no escopo, o que não está no escopo, qual a qualidade que eu vou entregar, isso fica muito mais fácil. Depois da iniciação, que é quando eu defini o projeto, defini as pessoas que vão estar trabalhando, defini o valor, eu começo a fazer a definição do projeto. Então, eu defino exatamente o que eu vou querer, e aí eu começo a fazer o plano de desenvolvimento do projeto, até ir para o plano, para a demonstração. E o que é a demonstração? É quando eu tenho os primeiros desenhos, e aí eu vou para os desenhos executivos. Toda essa fase aqui, na parte de construção de fábrica, a gente chama de design review. A gente faz design review de 30%. A gente está começando uma fábrica nova em Ramos, no México. Então, que fase que a gente está? Eu quero uma fábrica de X metros quadrados. Essa fábrica vai produzir o quê? Que linhas que vai ter dentro? Quais são os processos? Quanto de água que eu vou precisar? Quanto de energia que eu vou precisar? Então, isso tudo está nessa fase aqui bem inicial. E aí a gente começa a fazer os desenhos, e a gente contrata os designers que vão fazer o desenho detalhado. E aí, no desenho detalhado, desenho executivo, que eu já tenho tudo o que eu preciso para a fábrica. Beleza, está tudo certo. Quando não é fast track, né, que a gente chama, fast track, o que é o fast track? Eu vou fazendo o desenho junto com a execução. Não tem jeito, Carol, você tem que me entregar esse projeto em 6 meses. Tá bom, beleza, eu vou fazer o desenho primeiro da fundação, aí eu tenho o desenho pronto da fundação, começo a escavar os buracos da fundação, depois eu vou fazendo um projeto de piso. Então, isso é uma loucura, gente. Então, o ideal é fazer tudo mais na sequência, porque tem muita surpresa e pode dar muito excesso de custo. Tá? E depois eu faço a execução, e depois eu tenho o fechamento do projeto. A fase do fechamento é uma das fases mais importantes. E uma frase que eu escutei uma vez projeto a gente não fecha, a gente abandona. Então, gente, não abandonem projetos. Não abandonem. Façam um fechamento com os seus clientes. Vá até o local, veja se o desenho bate com o que foi prometido e executem o que precisa ser executado. Faça a lista de pendências. Obrigue o contratado a ter os desenhos as built, fazer treinamento e garantir que a operação vai conseguir
fazer a transferência, tipo de projeto, virar uma operação normal. Aqui eu tenho um exemplo. Por que eu trouxe ata de reunião? Por que é importante, gente? Porque muitas vezes a gente não registra as coisas e entra naquele ponto que eu falei, esquecimento. Isso aqui é um modelinho, eu mesma que fiz, tá? Então, eu tenho aqui qual que é a frequência da reunião, eu tenho um link da reunião, tenho as pessoas que participam, as funções das pessoas, se ela está presente ou não está. Eu tenho o que está acontecendo no campo. E aí eu coloco a data e eu vou colocando o status das coisas. Tá? Tem ação? Põe um xizinho que tem ação. Foi finalizada? Não foi. Isso é que eu faço no Excel mesmo, tá, gente? Eu sei que existem metodologias muito boas hoje, mas isso, para mim, funciona. E, para vocês, vocês têm que usar o que funciona para vocês. Um ponto muito importante na comunicação do projeto sejam consistentes. Se vocês vão fazer reuniões semanais, estejam toda semana naquele mesmo bate-horário, naquela mesma hora, e presentes para representar ali o projeto. Tá? E, às vezes, as pessoas só vão trabalhar no seu projeto na hora da reunião. Ou elas só vão saber que elas estão te devendo alguma coisa, tipo, ela fala, putz, eu tinha que ter passado aquilo para a Morgana. E aí ela vai lembrar durante a reunião, e ela vai fazer durante a reunião, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Tá? Então, isso é importante, a gente ter essa regularidade de reuniões. Cronograma, gente. O que é mais importante no cronograma? A gente ter muito claro o cronograma, ter esse cronograma acordado com os nossos stakeholders e, se eu tiver qualquer alteração, pedir autorização. Acontece muito. Teve um projeto que a gente foi fazer e eu planejei exatamente. Eu vou fazer o projeto, eu vou executar e aí meu filho vai nascer. Tudo planejado, gente, tudo certinho, que era aquele de catalão. Então, estava assim, na fase de design e tal, a gente terminou o design, vamos começar a execução. Ops, não pode começar a execução. Não tem licença de meio ambiente, demorou mais do que era para demorar. Demorou 6 meses em vez de demorar 3. O que acontece aí? A gente teve que esperar. A gente trabalha muito com compliance. Então, a gente não pode sair nada fora de compliance. Esperamos sair a licença. O que aconteceu? Na execução do warehouse, que era a parte de peças, eu não pude ver a execução, porque eu estava de licença maternidade. Mas o que é importante? Tive esses 3 meses de atraso? Tive. O que eu fiz? Eu fui lá na porta do sponsor e falei assim, escuta, é o seguinte, a gente está com 3 meses de atraso, quando foi liberado, e eu não consigo te entregar na mesma data que foi autorizado. A gente vai ter que postergar isso mais 3 meses. Outra coisa importante de cronograma, congelar o cronograma, gente. Depois que vocês estabeleceram um cronograma, congela o cronograma e as datas macro tem que continuar. Essa aqui é uma data substantial occupancy. O que é? Quando eu vou liberar para o meu cliente entrar dentro do prédio e começar a instalar a máquina. Então, assim, essas datas a gente tem que manter. Choveu demais. Choro é livre. Gente, tem que cumprir. Se não vai cumprir, tem que falar para os interessados. Controle de custo dos projetos. Tá? Então, a gente tem sempre o planejado e o realizado, qual que é o capital aprovado. E aqui eu coloquei escopo 1, escopo 2, escopo 3 e mudança. Essa mudança aqui vai acontecer. Então, estejam preparados e documentem todas as mudanças que vão acontecer e garanta que esse total aqui, do que estava previsto, vai estar dentro do seu capital. Esse aqui é um exemplo de relatório mensal. Então, o que a gente faz no relatório mensal? A gente fala os progressos, qual é o gerenciamento de risco, gerenciamento de mudanças, a parte de porcentagem do escopo, do cronograma, controle de custo, se tem algum problema de segurança, as prioridades e os desvios. E de vez em quando acontece isso aqui, tá, gente, que vocês viram. Eu não tenho como, eu não posso transitar com máquinas aqui, eu não posso fazer nada. E aí? Alagou. E aí a gente vai ter que manter o cronograma. Tá? Essa foto ali é da fábrica de Indaiatuba. Na época que a gente estava fazendo, começou a chover e a gente ficou, acho que, umas 2 semanas parado por causa de muito alagado. Bom, eu já falei, desculpa.
Eu já falei sobre consistência nas reuniões, então isso é muito importante. Agendar reunião semanal com a equipe principal. Pessoal, uma coisa muito importante que eu vejo é, sempre tenham as pessoas que precisam estar envolvidas. E, às vezes, tem gente que gosta de ser envolvida em tudo. Então, veja com a pessoa, você quer estar envolvido nisso? Você não quer? E, às vezes, as pessoas precisam. Porque, às vezes, o ponto de vista, por exemplo, do engenheiro de meio ambiente não é o ponto de vista de um engenheiro mecânico nem de um engenheiro civil. Então, a gente precisa ter as pessoas para que cada um vai estar olhando na sua área de atuação. Tá? Mantenha bons relacionamentos. No início da minha carreira, eu tive muito problema, porque eu sempre fui muito focada. A gente tem que fazer isso, tal data, esse é o budget. E, então, assim, tenham empatia. E aí eu queria passar o vídeo da empatia para vocês. Será que ele vai colocar ali? Muito importante, comunicação clara, tá? Tem legenda, tá, gente? Ele está em inglês, mas tem legenda. Esse vídeo é da Brené Brown. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, huh? No. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely ever does an empathic response begin with at least. I had it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us. It's incredibly painful. And we're trying to silver line it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, gente, esse é um ponto que eu sempre tive problema. Por isso que eu trouxe para vocês. Tá? Esse é um vídeo da Brené Brown. E por quê? Porque eu sempre estava focada em executar e, às vezes, eu não conseguia ver quem estava do meu lado. Eu não conseguia entrar dentro do buraco junto e falar, viu, a gente está junto, a gente vai se recuperar. E isso, por exemplo, se quiser, pode voltar à apresentação. E a gente, às vezes, tem dificuldade de se conectar com as pessoas, principalmente nessa área de engenharia. Tá? Então, essa é uma das coisas que eu tive mais dificuldade e que eu acho que é mais importante, principalmente quando a gente gerencia projetos, e os projetos a gente não tem equipe direta. Então, a gente tem que a gente tem que gerenciar por influência. E quando a gente tem uma influência que é agradável, que cria conexão, faz toda a diferença. E a gente consegue a ajuda de todas as pessoas que estão ao redor. Tá? Vou passar a palavra para a Morgana agora.
e ela vai apresentar sobre metodologias ágeis. Bom, vamos lá então. Opa, aqui. Agora vamos falar um pouquinho de metodologias ágeis, né? Então, quando a gente fala de metodologias ágeis, todas as áreas de conhecimento que a Carol comentou aqui que existem na metodologia tradicional, elas existem também na metodologia ágil. A forma de conduzi-las é que é um pouco diferente. Então, a ideia aqui também, gente, não é entrar em termos específicos, né, falar sobre a teoria, e sim compartilhar com vocês um exemplo que a gente usou a metodologia ágil dentro de um projeto na empresa. Antes, né, de falar um pouquinho, né, uma visão geral da metodologia, é importante a gente entender em que momento que nasceu esse conceito, né? Então, lá no final da década de 90, os desenvolvedores de software estavam percebendo que os projetos eles estavam demorando demais, ficando caros demais, e mesmo atrasando muito para entregar os projetos, os clientes não estavam satisfeitos com o resultado. Então, sempre havia necessidade de fazer mudanças, e essas mudanças tinham mais custo, mais prazo, e estava ficando insustentável. Então, em 2001, 17 desenvolvedores de software se uniram e desenvolveram o que eles chamaram de Manifesto Ágil. Então, foi a maneira com que eles fizeram para demonstrar a indignação deles, né, em relação ao que estava indo e a vontade, a necessidade de mudar. Então, o que eles pregaram no momento, né? Que os indivíduos, essa parte toda que a Carol comentou agora, e interações, são mais importantes do que os processos e ferramentas. Não significa que a gente abra mão, tá, de processos e ferramentas. É grau de importância. Colocar o software em funcionamento é mais importante do que fazer a documentação super detalhada. De novo, não é que não tenha documentação. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio. A colaboração com o cliente ele é mais importante do que as negociações de contrato. Não significa que não tenham contratos, mas eu tenho que estar muito mais próximo do meu cliente. Eu preciso ter um feedback muito mais rápido do que esperar lá no final do meu projeto e ele me dizer, olha, não era isso que eu queria. E, então, a gente tem que responder às mudanças muito mais rápido do que somente seguir o plano. De novo, datas têm que ser acordadas, entregas macro do meu projeto, milestones, enfim, eles têm que ser definidos e seguidos. Mas, no dia a dia, a gente tem que estar mais aberto, mais adaptado a responder essas mudanças rapidamente. Então, com essa ideia é que surgiu a metodologia ágil, que é assim, um conjunto de ferramentas e práticas de gestão que permite colocar em prática essa cultura ágil. Tem um conceito bem forte, né, que é utilizado junto na metodologia ágil, que é o conceito de MVP, que é o Minimum Viable Product, é a mínima entrega de valor que eu consigo fazer para o meu cliente, para que ele já tenha um gostinho do que é o produto que eu estou entregando para ele, o serviço que eu estou entregando, e ele já possa testar aquele meu produto o mais próximo possível do início da concepção, para que ele identifique, olha, está de acordo com o que eu estava esperando? Essa funcionalidade aqui do meu produto, do meu serviço, era o que eu esperava? Ah, não, veja bem, não era bem isso que eu queria. Bom, não foi isso que eu pedi. Ou, não, ok, foi isso que eu pedi. Mas, vendo no produto, acho que não era bem isso. Se a gente começa a identificar essas oportunidades de melhoria, quanto mais próximo possível da fonte causadora, mais rápido, mais ágil, a gente consegue se adaptar às mudanças e desenvolver o produto ou serviço mais próximo daquilo que se espera, né? Conceitos de MVP, né, muito comuns, né, no nosso dia a dia. Está muito relacionado à parte de software, mas isso é aplicado para qualquer outra área, gente. A gente tem que fazer as nossas adaptações, né? Então, aqui a gente tem os casos do Waze, do Facebook, Airbnb, Uber, Spotify. Então, o que concede? O que é esse MVP? Né? Eu vou usar o exemplo aqui do Facebook. O Mark Zuckerberg desenvolveu lá uma rede social interna dentro de Harvard para ver qual que dos estudantes de Harvard eles eram mais, me fugiu a palavra agora, mais badalados, mais conhecidos, enfim, quais que tinham mais likes. Começou com uma rede interna de estudantes. E foi evoluindo, foi tendo feedback, né, dos usuários, o que dá para melhorar, o que dá para colocar mais. E hoje, né, onde estamos, né, tivemos a evolução do Facebook para o Instagram, para várias outras redes sociais. Então, ele começa com esse conceito de desenvolva o mínimo de uma ferramenta que o meu cliente já consiga usar e vai me dando feedback. E a gente vai melhorando continuamente. Então, por isso, né, que eu também estou falando aqui, porque
Meu background, como eu comentei com vocês, é de Six Sigma, é de melhoria contínua, mas tem tudo a ver, né, com metodologia ágil, com gerenciamento de projetos, porque a gente trabalha sempre para melhorar os nossos processos, né? Então, essa é uma característica muito forte da metodologia ágil. Eu tenho entregas constantes de valor para o meu cliente e permitir, né, que eu consiga me adaptar e fazer os ajustes necessários o mais rápido possível. E para a gente conduzir, então, um projeto ágil, né, existem vários frameworks no mercado, frameworks que são as ferramentas, as abordagens de trabalhos que vão me permitir colocar em prática essa cultura. E a mais famosa delas é o Scrum, né? Esse Scrum ele vem de uma formação aqui do jogo de rugby. Eu não entendo nada de jogo de rugby, gente, mas essa formação que está aqui na tela, né, onde os jogadores eles precisam se abaixar, se apoiar, fazer uma estrutura firme e sólida e ficar assim empurrando ali para conseguir tomar posse da bola, né, que tá ali debaixo. Isso aqui requer trabalho em equipe muito forte. Cada pessoa aqui ela tem que ter consciência do papel dela. E tem que tomar ações muito rápidas. Eles têm que ser muito ágeis. Então, tem que ser uma equipe que tem autonomia, né? Não adianta vir o treinador de fora dizendo faz isso, fulano faz aquilo. Não, uma equipe tem que ser autônoma, tem que ter um engajamento muito forte e tem que ser rápido, né? Então, por essas características, que são características da metodologia ágil, né, que esse framework tem esse nome. De novo, né? Isso começou para desenvolvimento de software, mas hoje a gente consegue adaptar esses conceitos a quaisquer projetos que a gente vai atuar no nosso dia a dia. E, enfim, quais são as características, as cerimônias todas que a gente tem? Não vou comentar sobre cada um dessas caixinhas, né? Mas o que tem no Scrum? O Scrum começa com, não está aparecendo aqui, mas é o Product Backlog, que é o quê? Todas as entregas que o meu projeto tem que fazer, como eu tenho num projeto tradicional. Então, eu tenho que ter essa lista clara, né? Eu tenho que ter quais papéis aqui. A gente tem o Product Owner, que é o representante do cliente. É ele quem vai estar comigo no dia a dia e vai avaliar se aquela minha entrega de valor está de acordo com a expectativa nele ou não, e vai me dar o feedback. Olha, precisa mudar isso, temos que ajustar aquilo outro. E é quem vai me ditar o ritmo do projeto, que vai dizer o que precisa ser feito com prioridade. Aqui é muito importante, o time. O time também é conhecido como squads. Então, qual que é a ideia de um squad? Dentro do meu time, eu tenho que ter todas as pessoas com todos os conhecimentos necessários para, dentro da equipe, eu ter autonomia para desenvolver o projeto como um todo. Então, aí está o segredo da gente conseguir ter agilidade. Se eu estou trabalhando com um foco, com uma prioridade dentro da minha equipe, mas eu dependo de alguém que está lá numa outra área, que está em outra vibe, que tem outra prioridade, e eu preciso daquela atividade para seguir, a tendência é que meu projeto vai atrasar. Então, qual que é a ideia? Uma equipe multifuncional, autossuficiente, para trabalhar nesses projetos. Então, como que a gente conduz a metodologia? A gente divide o projeto em sprints. Sprints é um período de tempo fechado, né, que pode variar normalmente de 2 a 4 semanas. Em todos os projetos que eu trabalhei, a gente trabalha com uma visão de 2 semanas, onde a gente vai ver que desse Product Backlog que eu tenho aqui, de tudo que eu tenho que entregar, quais são as entregas que eu vou priorizar para entregar nesse horizonte de 2 semanas. A gente faz uma reunião para isso, que a gente chama de Sprint Planning, e a gente define, então, o tal do Sprint Backlog, que é isso aqui que eu me comprometo a entregar em 2 semanas. No dia a dia, a gente faz as reuniões diárias para ficar acompanhando daquilo que eu me planejei a fazer, o que eu estou fazendo hoje, o que eu concluí no dia anterior, quais são as dificuldades que eu estou tendo para fazer essas atividades. E daí a gente tem uma figura do Scrum Master, que daí pode ser o líder de projeto e tudo mais, que é quem vai nos ajudar a resolver os problemas, né, a retirar da frente as dificuldades que a gente está tendo de não seguir com aquelas entregas. E, ao final das sprints, a gente faz o sprint review, e depois o sprint retrospectiva, que, enfim, quando a gente mostra, né, para o nosso cliente, olha, nessa sprint eu concluí isso. Esse aqui é o meu... A gente tenta sempre entregar um MVP no final de cada sprint, mas para que ele possa avaliar. É isso que você queria? Está de acordo com a expectativa? O que a gente precisa ajustar? E, com isso, né, a gente vai trabalhando, né, em fazer os ajustes rápidos o mais próximo possível, né? Aqui eu trago algumas comparações, né, entre as áreas de conhecimento do PMBOK e do gerenciamento ágil, mas eu vou pular direto para o próximo slide, onde está um pouquinho mais resumido aqui, em que
algumas características, né? Então, em relação à entrega, lá na metodologia tradicional, a gente vai entregar um projeto lá no final, integral, né? Enquanto no ágil, a gente tem entregas incrementais, constantes, né? Enfim. Mas onde que eu queria chegar, né? Não significa que eu preciso seguir sempre só a metodologia tradicional, nem sempre só a metodologia ágil. Na prática, todos os projetos que eu trabalhei, a gente usa muito disso daqui, que é buscar o melhor de cada característica para aquele projeto que a gente está trabalhando. E daí, isso vai depender do projeto, do momento, do ambiente de negócio que a gente está inserido, para a gente verificar, então, qual que é a melhor metodologia. Sabendo, né, as diferenças entre um e o outro, a gente vai poder se adaptar e fazer o melhor gerenciamento de projeto para o nosso projeto específico. E daí, agora sim, vou falar um pouquinho para vocês de um estudo de caso, né, de um projeto que eu trabalhei lá na WEG. Né? Não sei se todos conhecem a WEG, mas a WEG é uma indústria de energia. A matriz dela fica em Jaraguá do Sul. E a gente tinha um desafio de implantar um centro de serviços compartilhados. Um centro de serviços compartilhados é uma estrutura que ele centraliza todos aqueles serviços de back-office, que a gente chama, serviços de apoio. Então, é uma empresa que produz motores, mas o que é um serviço de apoio? É uma área financeira, uma TI, uma controladoria, um RH. São áreas necessárias para fazer o negócio rodar, mas que não estão relacionadas com o meu produto core. E essas áreas de apoio, elas precisam ser enxutas, elas precisam ser produtivas. Qual que era o nosso desafio? Isso era pandemia. WEG não tinha esse conceito implantado, então a gente tinha muita oportunidade de melhorar a produtividade desses processos. A empresa pagou uma consultoria para fazer o levantamento, se isso aqui valeria a pena implantar isso na WEG ou não. A consultoria, né, trouxe que sim, faz sentido. Mas a WEG tem uma característica de ser muito verticalizada. Então, desde a nossa produção, a gente tem fábrica de tintas, fábrica de fios, fábrica de tudo. A gente produz praticamente todas as peças, né, que vão nos nossos produtos, e não é diferente nas áreas corporativas. Então, qual foi o nosso desafio? Vamos fazer o projeto, mas com um time interno. O que tínhamos aqui, então? Uma equipe sem experiência, um prazo curtíssimo. Sabíamos o que tínhamos que entregar, tínhamos um prazo, mas não sabíamos como fazer. Então, aqui fazia todo sentido. Metodologia ágil, a gente tem que aprender a fazer durante o projeto. E, para ajudar, tínhamos aqui umas férias coletivas no meio do caminho. Né? Enfim, o que a gente fez aqui? Então, primeiro, a gente se estruturou, características de projeto tradicional. Fizemos uma metodologia, né, de fases, né, tudo que a gente tem que entregar, quais são os grandes marcos, qual que é as nossas principais entregas, quais são as nossas principais datas, e montamos a equipe de projeto, no conceito de squad, trazendo pessoas com todas as características que a gente precisava para dentro da equipe, para desenvolver e implantar esse projeto. E a gente desenvolveu o projeto aqui em 2 fases. Né? A primeira fase era, eu preciso entender o que aquela consultoria falou que a gente tinha que implantar. A gente trabalhou aqui por 2 meses, então, dividimos em conceitos de sprint, né? Então, tínhamos sprints, tínhamos as nossas reuniões diárias. Trabalhamos fortemente no início, capacitar essa equipe. Ninguém conhecia CSC. Então, a gente precisaria capacitar todo mundo nesses conceitos, nessas tecnologias. Ensinamos todos a trabalhar, desenvolvemos, né, o primeiro fluxo, que a gente chama, em conjunto, né, todos, para nivelar o conhecimento. E, a partir dali, então, fomos dividindo as atividades, cada pessoa se tornou responsável por um fluxo, mas, para a gente não perder agilidade, validação com todos da equipe junto. Então, a gente dividiu para ganhar tempo, né? Então, a gente não conseguiu ser totalmente ágil ali, mas a validação era com a equipe inteira. Então, a gente já aprendia, trazia as melhorias e implantava o próximo fluxo. Terminando a primeira fase, atualizando o nosso business case, importante, o contrato, né? E o nosso plano de implantação. Somente nesse momento é que a gente definiu qual era a plataforma de serviços que a gente ia executar, né, qual era o fornecedor que a gente ia comprar. E um ponto importante, né, a cada final de sprint, a cada 2 semanas, a gente tinha reuniões com os nossos stakeholders, que eram os donos do projeto, com o board da empresa, para ficar reportando o que a gente estava entregando e entender, né, se a gente estava no caminho ou não, e para poder fazer os ajustes necessários. Aqui eu trouxe alguns números, né, então, do que a consultoria tinha levantado, o que a gente, de fato, trabalhou.
E aqui, né, na segunda fase, de fato, a gente foi desenvolver o projeto e colocar em prática, né? Então, como aqui agora a gente tem uma plataforma, né, que a gente vai ter que trabalhar, fizemos, né, sprints para todo mundo ser treinado nessa plataforma, aprender como utilizá-la, o que dá para colocar lá dentro, enfim. E depois fizemos inúmeras sprints, então, de desenvolvimento da nossa solução mesmo. Essa solução era o quê? Um serviço, né? Então, imagina que eu quero solicitar um faturamento de um produto. É um serviço que está disponível lá no nosso CSC. Para eu conseguir solicitar um faturamento, quais são todas as etapas que tem que ter? Tem que ter um formulário. Esse formulário, ele deve, por trás dele, né, ter um workflow com tarefas. Essas tarefas elas são abertas automaticamente. O nosso CSC ele é muito digital, então ele é focado não só em melhorar os processos, mas também em automatizar o máximo possível de atividades repetitivas, para deixar as nossas pessoas trabalhando naquilo que agrega valor, né? Naquilo que a gente precisa de um humano para trabalhar. Então, a cada entrega de serviço, mostrávamos para o nosso cliente. É isso que você precisa? Ah, não, tem esse ajuste para fazer, esse formulário não está muito legal, isso aqui, muita informação a ser preenchida. Então, usamos esse conceito todo, conseguimos entregar um projeto em 6 meses, né? E aqui os números, né, de entrega desse projeto. A gente entregou em 6 meses 1.400 serviços dentro dessa plataforma. São quase 500 formulários desenvolvidos para a solicitação desses serviços. São 1.100 workflows, fluxos de trabalho automatizados, orquestrados de uma plataforma. E, enfim, né, uma série de documentações. Então, por mais que a gente tenha utilizado metodologia ágil, a gente documentou todo esse processo. A gente avaliou impactos organizacionais, questões de change management também que tinha, e atuamos dessa forma. E continuamos, né, também com as reuniões quinzenais com stakeholders, para que a gente pudesse sempre direcionar as ações. E, enfim, considerações finais, né, desse projeto. Comentei com vocês que nem sempre a gente precisa usar só metodologia tradicional ou ágil. Então, o que funcionou para nós? Quando a gente implantou o CSC ali na matriz, nós não conhecíamos esse processo, ninguém sabia implantar. Então, foi muito importante a gente usar a metodologia ágil para a gente ir aprendendo durante o projeto. Depois que a gente implantou na matriz, em Jaraguá do Sul, a gente precisava levar esse mesmo conceito para um primeiro país. Então, fomos levar esse conceito aqui para a Colômbia, por exemplo. Sabíamos fazer no Brasil, mas como que é o contexto da Colômbia? Então, aqui, a gente já usou um pouquinho da metodologia híbrida, porque a gente sabia o que tinha que fazer, mas não sabia o como. Quando a gente precisou levar para os outros países, México, Estados Unidos, enfim, a gente já sabia. Então, aqui, praticamente, é um projeto com metodologia tradicional, mas a gente usa algumas ferramentas, como o Scrum, sprints e tudo mais, reuniões diárias da metodologia ágil para ajudar a nossa gestão de projetos. E a gente segue, né, utilizando essa mesma abordagem, hoje em projetos que a gente está expandindo escopo. Então, a gente começou essa implantação aqui com áreas financeiras, de controladoria e TI, já expandimos para a área jurídica, estamos em processo de expansão para a área de vendas, temos aqui previstos expandir para a área de RH, já iniciamos os projetos, e a gente continua seguindo essa abordagem. Então, a mensagem, né, que eu gostaria de passar é que não existe a melhor metodologia, né? A gente precisa entender qual que é o momento, qual que é o nosso processo, para daí escolher as melhores ferramentas para nos ajudarem a dar agilidade. E abrimos para perguntas. Oi, Morgana. Eu vou começar com você só para aproveitar que você está aqui. No momento que você falou ali do squad, né, você comentou que teria quase como uma equipe fechadinha, né? Tipo, você ter os profissionais que você precisa de todas as áreas, né? Mas eu já ouvi falar que, por exemplo, na área, não sei se diferencia por ser uma área diferente, mas na área de TI a gente usa, por exemplo, um Scrum Master em várias equipes, ele não fica muito fixo numa equipe, né? Então, a minha dúvida ficou assim, no momento que você falou, você estava pensando, por exemplo, na equipe na TI, eu diria, na equipe de desenvolvimento, seria todos o que eu preciso, mas o Scrum Master ele sendo considerado fora da equipe.
É isso. Essa é uma pergunta para você, e depois eu teria uma pergunta para... Bom, então, respondendo essa sua pergunta, sim, também abordamos dessa forma, né? O nosso Scrum Master, a gente tinha ali, nesse projeto especificamente, tínhamos 5 equipes trabalhando em paralelo para entregar o que a gente chamava de esteira, né? Uma esteira financeira, uma esteira contábil, enfim. Mas a gente tinha o mesmo Scrum Master para todas as equipes, que, nesse caso, era muito positivo, porque garantiu o alinhamento da entrega de todas elas para entregar o projeto final. Mas também, dentro da área de TI, a gente tem o Scrum Master para vários projetos distintos, e a mesma pessoa também, mesmo que os projetos não tenham relação entre si. Então, é comum a gente compartilhar o recurso do Scrum Master, que é aquela pessoa que tem o conhecimento da metodologia. Eu tenho 2 perguntas, que uma seria com relação à documentação dos projetos, que você comentou que é uma das partes mais difíceis também de conseguir, né? Tipo, documentar tudo. E é uma das minhas experiências, assim, no começo você começa ali firme, né? Não, vamos documentar tudo, vamos fazer certinho, vamos não deixar nada, né, para depois. E daí o projeto vai andando e vai andando. Daí, quando vai chegando lá no finalzinho, daí o pessoal fala: não, mas isso aí não precisa mais documentar, está tudo certo, já está rodando, não sei o quê. E daí você quer documentar, mas vai fazer mais uma reunião, está tudo rodando já. Sabe aquela sensação de, tipo, não precisa mais? Essa não precisa mais, que é difícil de tirar, sabe? Convencer as pessoas que a documentação até o final, né, o fechamento do projeto, assim, iniciar o projeto, fazer aquele project charter, beleza, todo mundo quer fazer. Mas lá, fazer o fechamento, que é difícil. Né? Essa é uma coisa que tem que ver, é priorizar. Primeiro, por tamanho de projeto e o que você pretende documentar. Se você pegar hoje, eu até estava pensando assim, na palestra que eu vou dar, quanto tempo faz que eu não faço um report daquele que eu coloquei ali na tela? Faz muito tempo. E aí o que acontece, né? A gente tem que priorizar e ver o que realmente é importante. Hoje, para o meu cliente, é importante eu entregar um relatório? E isso é muito importante, conversar com o cliente. A partir do momento que você conversa com o cliente, pergunta para ele, e eu fiz isso em um dos projetos que eu estava, eu conversei com o cliente e perguntei, viu, a gente está fazendo aí o relatório mensal, você acha importante a gente continuar até o final? E ele disse sim. Aí eu falei, então tá bom, eu vou fazer. E isso é muito importante, a gente ter essa comunicação clara e ver se o cliente realmente quer. Porque eu já vi muita gente fazendo relatório e ninguém lê o relatório, né? Mas, assim, eu, como gerente de projeto, eu já fiz isso, chegou no finalzinho, não entreguei. E, por exemplo, às vezes depois eu senti falta. Cadê o meu relatório? Para eu poder mostrar, pelo menos de trabalho, o que eu fiz. O que eu entreguei. E aí você vai ver assim, eu quero pegar uma lista dos projetos que eu fiz ali, pegar aquelas fotos que eu coloquei ali. Tem relatório de projeto de todos aqueles? Às vezes não. Né? E isso, era só um documento a mais? Às vezes não, às vezes você vai precisar de uma informação para fazer um segundo projeto na sequência. Né? Então tem que conversar e tem que priorizar, ver o que é importante. É importante ter... Por isso que eu foquei muito em ata de reunião. Na ata, porque a ata é uma questão, muita coisa é falada e aí a gente esquece. Né? Então, se você tem ali documentado na ata, você vai saber que foi falado. E, para mim, eu vou no meu Excelzinho lá, dou Ctrl F e acho o que foi falado. Juro que é a última. Mas acho que, talvez, pelo tema do evento, acho que é importante. A mulher como gerente de projeto. Quando eu fiz meu MBA em geração de projeto, eu escutei muito assim, mas você quer ser mãe, você tem filho, você não pode ser gerente de projeto. Porque você tem horário, você tem que ir buscar as crianças na escola, a criança fica doente. Você não, escolhe uma coisa mais fácil, porque para o gerente de projeto tem que se dedicar muito, e que daí você não vai conseguir, porque você tem que dar conta dos seus filhos. Então, quando eu vi assim, você falando dos seus filhos, eu achei interessante trazer essa questão, que é um questionamento que acho que chega muito para quem está começando como gerente de projeto. Né? É isso. Obrigada.
E além de ter filho, eu não sei, eu acabei esquecendo e pulando. Eu sou atleta de cavalo, gente. Não é só paixão, eu digo que é meu segundo emprego, já virou, porque eu invisto não pouco. Então, é que eu faço competições e tenho que dividir esse tempo com os filhos também, né? Então, nada é impossível, tá, gente? E quando a gente foi ali na palestra do Bolshoi, tudo está muito dentro do que você sente que aquele é seu propósito. E, assim, escutar uma coisa dessa, não é para você, eu acho que tudo tem que filtrar muito, porque a gente escuta muita coisa que a gente tem que saber. Se você sabe quem você é e o seu potencial, e às vezes você depende de uma pessoa chegar e falar para você, né? Então, eu sou cristã, né? E eu coloco muito meu poder em Deus e eu sei o que Deus acredita em mim e o que eu sou. Então, aí a gente tem que escutar uma dessas e falar assim, não, tudo bem. Quem vai buscar o seu filho na escola? Existe van, né? Os meus filhos, eles vão para a escola de van. Por que eles vão para a escola de van? Eu acho ruim, mas eu tenho que ter um horário para fazer academia, eu tenho que ter um horário, e eu não consigo pegar meu filho 4 horas da tarde na escola. Então, isso a gente tem que abrir mão de algumas coisas, sim. Às vezes dói. Eu viajo muito, dói, né? Mas faz parte, né? Faz parte. A gente não consegue ser tudo. De nada. Tem alguma pergunta aí? Oi. Tinha, mas o tempo já terminou, gente. Então, eu vou agradecer a todos por ter participado. Eu sei que tem muitas perguntas, mas elas vão continuar aqui. Então, eu convido todos vocês para encontrar elas lá fora e fazer todas essas perguntas que vocês tiverem, tá bom? Muito obrigada para todos. Obrigada. Obrigada.